Tá no ar, tá no ar? Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e cá aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico, seu podcast que desjuridica o juridiquês. Eu sou Rodrigo Ávila e, naturalmente, como sempre, estou muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias e Pedro de Regina. Como vão? Tudo certo, graças a Deus. Queria que vocês contassem aqui pra gente da Rio Innovation Week, que vocês foram lá. Eu não pude ir, mas fui bem representado por vocês, então... Nath. Gente, número 1, acabei de falar nos meus stories aqui pra quem me segue. Eu não sei se eu estou vivendo ou participando de uma enorme gincana. Porque assim, cara, que dia longo, Maratona. Quanta coisa a gente fez, meu Deus. E eu ainda errei no sapato, tá, gente? Só pra vocês saberem, que eu esqueci que era no Pierre Mauá, nem me liguei que era no centro da cidade, então enfim. Mas valeu a pena, o evento é muito legal, o evento é muito informativo. Se você souber quais estandes você vai, quais palestras que assistir, cara, é muito enriquecedor, porque ele realmente fala muito das tendências do mercado, algumas já solidificadas, outras que estão vindo. Inclusive, assim, quando a gente pensa em todas as novas... É tendência de solidificação, assim, do caminho que o... Não que a indústria, né? Mas que a economia vai fluindo de cada área. Achei que valeu muito a pena. Mas vou falar, eu tô cansada. Tava desabituada. Eu estava, porque tomei aqui um energético, tomei um cafezinho e estamos aqui para proporcionar para vocês o episódio 34 do Manda pro Jurídico Podcast. De... 33. 33? 33. Complicado, hein, Brasil? Complicado. Mas... Ele não tá cansado, tá, gente? Veja bem. Não tô cansado, não. É que a gente tem que falar falar pro corpo aguentar, entendeu? Isso. Mas... logo de começo da Rio Innovation Week, né, a gente caiu ali de paraquedas numa palestra que tava rolando lá, que eu achei muito interessante, que era um real estate de metaverso. Verdade. E aí o cara começou, enfim, a explicar, não era só algo acadêmico, não, realmente era uma imobiliária que já tá fazendo esse tipo de serviço no Brasil. E também, posteriormente a isso, veio um cara falando sobre seguros no metaverso. Quer dizer, se há algo mais tendência que isso e mais inovador que esse tipo de negócio, que a gente encontrou lá, eu acho que não tem, né? Cara, e bem interessante que agora, Rio Innovation Week, eu não sei se a de janeiro foi assim, mas a de agora foi, tem uma área só de Lotex. Então, assim, além de ter uma área de Lotec que tem uma estrutura, que tem várias palestras que tratam sobre isso, também tem vários estandes que apresentam novos formatos, disso seja um software, um aplicativo, alguma EdTech ou alguma Lotec mesmo, que vão trazendo alguma diversidade ou melhoria ou facilidade, desde a gestão de um escritório, um departamento jurídico, até a facilitação de mediação, até a facilitação, de elaboração de um inventário, um testamento. Você viu? Tinha uma que tratava sobre... falava sobre isso. Gente, muito legal, porque assim... É isso, assim, a gente tem que caminhar, as coisas estão... O tempo está se comprimindo, as coisas estão acontecendo cada dia mais rápido. Isso. A mudança está vindo cada dia mais rápido. O que o Rodrigo falou, a gente entrou nessa área de educação de EdTech que estava falando sobre metaverso, e uma dos apresentadores era uma pessoa representando já uma imobiliária no metaverso. Isso mesmo. Então a gente, não adianta, galera, para você que está assistindo, não cai em denial. Isso não vai acontecer, isso não vai chegar, o momento não vai chegar. Gente, o momento já chegou. Corre atrás para não ser atropelado. Eu acho que no mínimo, o que não só a gente concluiu hoje, mas como a gente já vem trazendo nas nossas conversas, é isso. Acho que a gente tem sempre que respeitar uma possibilidade de tendência, porque a inovação sempre nos surpreende, né? Inclusive, vocês estavam falando aí de real estate, né? O famoso imobiliário brasileiro. Eu falei um anglicismo, nada a ver, pode crer. Mas eu achei chique. No metaverso Deu é mais vendável, chique, Um tempero. Beca, já faz um corte com isso, entendeu? Aí tem que fazer igual o Felipe lá do site do escritório. Tem que jogar no Google SEO, SEOzinho. qual que é a palavra mais buscada e lança lá. É verdade. Mas assim, tirando esse parêntese, existe uma ação judicial que rolou até no Rio Grande do Sul sobre uma compra e venda de um imóvel Verdade. que foi Verdade. feito através de blockchain e não cartório. Isso, Gente... obviamente, resultou numa ação judicial por conta dos cartórios não terem participado e, obviamente, ganhado nesse processo.
Em primeira instância foi julgado até favorável. E aí eu confesso que eu não acompanhei o desenrolar dessa história. A gente já falou disso no Manda pro Jurídico. Falou logo que saiu essa e não ação, só a os gente cartórios estavam interessados, acredito eu, em lucrar com essa operação, né, ganhar seus rendimentos, mas também evitar uma tendência, né? Eu acho que esse é o maior medo deles, inclusive. Evitar uma tendência de normalizar esse procedimento. Que aí, uma vez na blockchain estabelecida em compra e venda de imóveis aqui no Brasil, o cartório vai ficar obsoleto. Gente, mas Então, eu acho que assim, fique, né? o serviço... Não. Sinceramente, concordo. Fique, porque também. é burocrático, é chato, E caríssimo. é caro. Eu acho que não faz nenhum sentido. E além de sustentar uma quase capitania hereditária que rege os cartórios, né? Então, Sim. eu quero mais que os cartórios acabem todos, porque só no Brasil tinha essa palhaçada. Eu acho que Nenhum país desenvolvido tem isso. a tendência dos cartórios acho que é acabar. É. Tudo tem caminhado para isso. Agora você tem a tokenização, a assinatura digital, a validade da assinatura digital, documentos eletronicamente assinados. Gente, hoje em dia, de 10 contratos que eu assino, 9 eu assino digitalmente. Diversas vezes eu já vi assinar. você assinando contrato no Uber. Sim, muitas vezes. Reconhecer firma, assim, é uma coisa que quando alguém me solicita, eu falo... Eu até fico meio assim, tipo, reconhecimento de firma, really? Tipo... Voltamos para o tempo do Falei, Egito que Antigo. isso? Como assim, cara? A minha prima, ela mora na Austrália e ela falou que uma vez ela precisava, pro Brasil, autenticar o passaporte dela. Isso, só que não tem cartório na Austrália, então onde é que você vai autenticar? Ela foi no consulado, o cara falou que não fazia serviço, tinha que legalizar e notarizar, é outro procedimento, é super caro e tal. Aí, cara, ela chegou pra um policial na rua e falou, eu preciso autenticar este documento. Aí, tipo, ele tava que explicar o que era pra falar essa cópia verdadeira baseada nesse documento, né? Aí ele falou, você precisa de uma assinatura oficial? Ela falou, tá bom, tá assinado aqui, pode levar lá. Ela falou, mas isso vai servir no consulado? Ela falou, pode levar. Ela levou no consulado da Austrália e não foi aceito. Ou seja, a fé pública Isso que eu tô pensando. A fé pública. do policial é suficiente pra reconhecer que um documento é original. válido, É isso aí, é toca original. o pau. Exatamente. Cara, pois é. Bora, galera. Mas assim, É Brasil, isso. aí o cara já vai, enfim. Mas Falando em inovação e direito, que vimos bastante hoje, hoje falaremos sobre notícias jurídicas, dentre as quais temos o nosso grande benemérito participante desse podcast aqui, Elon Musk, né? Afinal de contas, depois de minha pessoa, Natália Dias e Pedro Regina, quem mais participou desse podcast foi o homem. Falaremos também sobre um tema, uma decisão da STJ que eu achei bastante curiosa, até um pouco carismática, onde os herdeiros, foi decidido que herdeiros não têm direito à transferência de milhas aéreas. Gente, eu achei carismático muito bom, né? Não, Uma mas decisão da STJ. É suco de Brasil isso aí, né? E, por fim, também falaremos do famoso Uber de advogado, que já tá causando certa polêmica na comunidade jurídica por aí. E vamos em frente. Aproveitando o gancho da Rio Innovation Week, vamos falar desse aplicativo que está sendo divulgado agora, que é o Forum Hub, que é uma plataforma que eu acredito que traz um grande medo da advocacia clássica, né? Que é de transformar a pessoa do advogado, da advogada, num mero operador, não é algo fungível. Porque, afinal de contas, você vai precisar de uma demanda, vai procurar alguém para resolver a demanda, você vai achar isso onde? No aplicativo, não no advogado, como era anteriormente, a questão da confiança do advogado e etc. Eu queria saber de vocês dois, meus nobres colegas de podcast, o que vocês pensam sobre isso. A tecnologia vai trazer alguma diminuição de importância do advogado na estruturação de um negócio, na estruturação de um planejamento, seja lá qual for a natureza jurídica? O que vocês acham sobre isso? Do advogado fraco, ruim, vai ser eliminado. Do advogado que é especialista, tem um conhecimento técnico que o sistema não vai conseguir programar nesse sentido, não. Então o cara que vai fazer aquele trabalho manual, cartorário, burocrático, contratual, esse cara que não tem nenhum trabalho intelectual, ele meramente reproduz um modelo ou alguma informação que ele ouviu falar em algum lugar, esse vai ser eliminado, o sistema vai tomar conta dele. Agora, o advogado que tiver um conhecimento específico, que trouxer a subjetividade de modo a agregar naquele negócio que ele estiver coordenando ou participando, esse não vai perder mercado. Resumindo, pra mim é isso.
Sobre o aplicativo em si, sobre essa questão de você concentrar especialistas, isso de uma certa forma, aí até vocês me corrijam, porque eu não sei exatamente como funciona, mas eu acho que o Jus Brasil, que é um site que tem alguns artigos, etc., que os advogados utilizam, você advogado, já consegue fazer parcerias com o Jus Brasil e oferecer o seu serviço ali. Tem uma coisa assim, não tem? Tem vários sites que tem isso. Migalhas, por exemplo, Migalhas tem isso. tem. Você vira tipo, correspondente Migalhas. né? Mas aí, outra vez, são esses serviços meramente burocráticos. Você liga lá pro correspondente de Sim. Manaus, ele tira uma cópia pra você e manda o seu processo. Não, sim, mas o meu ponto é tipo, esse hub de advogados em que você vai no aplicativo para procurar o advogado mais especialista ao seu caso. Então, por exemplo, eu tenho uma demanda consumerista, eu acho o advogado consumerista. Eu tenho uma demanda do ramo de direito de família, eu acho o advogado. Isso, de alguma forma, já existe. Eles só sistematizaram isso num aplicativo, que é esse Software as a Service, e fica mais fácil, tem mais acesso e alguém está lucrando mais com isso. Mas a dinâmica em si, eu acho que já existe, não é exatamente uma grande inovação. E sobre o que o Pedro falou, que advogados ruins, eles vão certamente cair no ostracismo, concordo plenamente. Inclusive, acho que isso já acontece. O Brasil, acho que é um dado que o Rodrigo tem, acho que o Brasil tem mais de 1 milhão de advogados. E o que você mais... Acho que são 1.200.000, é por aí. Caraca, 200 mil é gente pra Já tem caramba. muita gente, E o que você mais vê são advogados que não exercem a profissão, ou que exercem, mas exercem com algum nível de infelicidade, que não gostam de atuar. Então, acho que essa separação do joio e do trigo, ela já acontece de forma natural. E é assim, não só com, acho que, o universo jurídico, né? Acho que assim, com a maioria das profissões. Se você for bom, gente, pra gente boa sempre tem espaço. O JEC está saturado, não vou ser um advogado de JEC, nunca vou ter sucesso. Se você for muito bom naquilo que você faz, seja na prospecção de clientes, seja em fazer petição em massa, seja de controlar seus processos, seja de entender a tese que aquele JECzinho utiliza para dar aquela indenização, você vai ter espaço. Todo mundo tem espaço, se for bom. Se for bom, e aproveitando o gancho do Rio Innovation Week, eu ia falar Rio Fashion Week, gente, do Rio Innovation Week, se você for bom e se você pensar um pouco na frente, se você olhar as tendências e surfar junto com as tendências, não espera todo mundo fazer para fazer também. Corre atrás. E eu acho que vai ter sempre espaço para quem é bom. Tô com o Pedro, não abro. Não, eu concordo. Então a gente tá junto, tamo junto nessa aí, porque eu concordo com o que você falou. Essa aí. E também acho que é importante também frisar, eu gosto de falar sempre isso, que a advocacia não se limita ao exercício da advocacia. Existem, a gente conversa isso, principalmente eu converso muito com o Pedro isso, na hora de pensar o nosso escritório. Existem papéis fundamentais dentro de um escritório de advocacia que fogem da advocacia. A gestão do negócio, sim, a parte comercial, saber o atendimento ao cliente, tudo sempre vai estar circundando o direito, por óbvio. Mas se você não tiver outras habilidades além da própria advocacia, você acaba ficando um pouco para trás, porque muitas vezes, eu já vi isso, relatos até de grandes advogados, Nelson Williams fala isso. Ele fala que muitas vezes o cliente já sabe que vai perder a ação, mas ele quer ser bem entendido do início ao fim. Sim, com certeza. Então, se você proporciona isso, sabendo que é uma causa, uma ação que a tendência de vitória é pequena, mas você proporciona esse atendimento ao cara, você já ganhou o cliente. E no final das contas, cara, você tem que ter cliente para pagar o boleto do seu escritório, do seu negócio, da tua vida, da tua família. Entendeu? Nesse sentido, ter uma cabeça voltada para a inovação, como a gente estava lá, como a gente estava agora no evento, é fundamental. Então, estudem muito, porque o estudo é fundamental, mas também tentem pensar o que pode agregar no seu exercício profissional para que você possa sair na frente, como você bem disse. Mas aí, no fim, me diz, o que você acha do aplicativo? Eu tento concordar com vocês, eu acho que o mercado, principalmente no nosso, que é muito competitivo, é uma grande cadeia alimentar, entendeu? E as inovações vão fazendo com que os mais aptos e mais preparados estejam na frente e mais competitivos para vencer e captar cliente, etc. Isso é darwinismo jurídico, galera. Basicamente. Na verdade, sobre o aplicativo, eu acho que esse não é como o aplicativo deve ser feito. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam como que você pode transformar a advocacia através de um hub de negócios ou um hub para captação de clientes. E eu acho que nesse sentido a gente tinha que se espelhar muito, por exemplo, numa cooperativa como a Unimed criou com os médicos.
Não do modelo que eles fizeram, que deu todo aquele problema que todo mundo sabe Sim. aí, né? Enfim, mas assim, se você fizer efetivamente uma cooperativa e aonde a OAB, de fato, participe nisso, ou seja, tem a CAARG para a questão de plano médico para os advogados, faz alguma coisa nesse sentido, alguma caixa de assistência, a angariação de clientela para o advogado. E aí, como é que a OAB participa e faz com que o ciclo da advocacia se torne um ciclo produtivo e rentável para o advogado? Ela tem que participar e você, de alguma forma, tem que registrar, verbal o seu contrato na OAB, para que ela saiba, por exemplo, que você não está cobrando abaixo da tabela como a gente faz. Então, no primeiro momento, ela tem que fazer algum trabalho de adesão com grandes escritórios e escritórios de médio porte, e, naturalmente, de pequeno também incluindo, mas, assim, uma conscientização global dos escritórios, para que, de alguma forma, você não preste serviço abaixo de uma tabela que cobra o valor mínimo. E Eu o que mais a discordo. gente vê é o cara cobrando menos. Porque quanto mais o cara cobrar abaixo da tabela, mais você prostitui a profissão e mais as pessoas não conseguem. É uma profissão, como você disse, de 1.200.000 pessoas. A partir do momento que você cobra um valor abaixo, você não consegue se sustentar, você começa a ter que fazer serviços que de repente não são de advogados para você pagar um boleto no final do mês, você não consegue se estruturar, você não consegue contratar pessoas, gerar emprego, você não fica satisfeito na sua profissão porque você não está ganhando bem fazendo aquilo. Então você tem que, já que existe uma tabela mínima, e é um valor que não é alto não, é um valor mínimo mesmo, por que não, de alguma forma, você não ter algum tipo de controle que você obrigue as pessoas a cobrarem mínimo? Porque a partir do momento que você faz todo mundo cobrando minimamente o mínimo, ou seja, ninguém cobrando abaixo do mínimo, tendo alguma regulação nesse sentido, você vai, sem brincadeira, você vai trazer muita gente pra cima, você aumenta o sarrafo da advocacia. Cara, eu discordo, assim, com tudo que você falou. Eu É gosto mesmo? de discordância. Vai. Assim, tudo. Do início Então, ao fim. bora debater. Primeiro, se a ideia de burocratizar, você trazer um órgão regulador, que ou seja, a OAB já é um órgão regulador, você trazer mais ainda um órgão regulador e pedir algum nível de chancela, você tá burocratizando, alimentando a máquina, centralizando o poder, gastando mais dinheiro, exigindo mais dinheiro do profissional. Não gosto dessa ideia. Mas não foi isso que eu falei. Não gosto da ideia de burocratização. Então, aí, beleza. Depois você me explica o que você falou. Segundo lugar, regular preço. Discordo também. Eu acho que o preço, o que tem que fazer o preço é o mercado. Não somos nós que temos que regular preço. É a mesma matemática que você impor preço a qualquer coisa. O Estado impor preço para alguma coisa, o Estado impor preço para a gasolina, o Estado impor preço para o custo de produto. Eu discordo. Eu acho que quem regula preço é mercado. E se você for um bom profissional, você vai cobrar muito, as pessoas vão pagar muito. E se você for um mau profissional, você vai cobrar pouco e a pessoa que puder pagar e tiver uma prestação de serviço suficiente vai cobrar com você. Eu sinceramente acho isso. Regulação de preço. A tabela da OAB, eu acho que se ela vai nortear um profissional que não sabe precificar, é uma coisa, porque precificar é muito difícil. Muito. Muito difícil. A pessoa vai, já cansou, já aconteceu isso comigo. Ah, mas eu preciso de uma consultoria, quero saber quanto que eu cobro. Caramba, como é que eu cobro isso? A tabela da OAB ajuda. Agora, você usar aquilo como critério absoluto que você não pode cobrar abaixo, sei lá, sob pena de sanção, aí vai, beleza, a gente pensa outra coisa. Discordo absolutamente. Eu acho que o mercado tem que regular o preço. O preço, ele é uma coisa bonita. Na economia, há uma beleza no preço. Porque o preço é algo que se regula. A sociedade regula o preço. A sociedade diz o que vale mais e o que vale menos. Eu acho que não é certo um órgão vir e dizer o que vale mais e o que vale menos. Então, aí vamos lá, só meus pontos. É porque eu não estendi o assunto, você pegou pontos aqui legal. Beleza. Vamos lá. Primeiro, não é que a OAB vai cobrar por esse serviço. Obviamente, eu não vou falar que quando eu vou registrar lá o meu contrato na OAB, por exemplo, num hub desses, numa CAARG, você não vai pagar por esse serviço. Você simplesmente regula para você saber, você simplesmente averba para que as comissões da OAB, que já são existentes e já estão lá, efetivamente exerçam algum tipo de controle para falar, beleza, você está cobrando o que a gente acha que é minimamente ventável. O valor que o mercado pode cobrar, beleza, também acho justo. Mas aquilo ali, outra vez, é um valor mínimo. Ele não é um valor teto, nem um valor que você tem que cobrar. Não é um preço da CEMED, por exemplo, de medicamento, que você tem uma parametrização que você não pode sair nem para baixo nem para cima daquele valor. Uhum. É diferente. No contrato da OAB, ele fala, você não pode cobrar menos do que isso. Só que hoje, isso é para inglês ver. Não, é de fato. Pra inglês Porque ver. eu conheço um monte de advogado que na hora pra fechar o contrato, pra não perder um cliente, alguma coisa, o cara cobra 50% a menos, 30% a menos, 70% a menos. O cara cobra qualquer valor, porque ele só quer pegar o contrato. Mas esse é o E aí? mercado se regulando.
Mas não é um mercado regulando, porque ó, esse advogado está insatisfeito com a profissão, esse advogado não consegue se sustentar, Pedro, esse advogado não está valorizando, não só ele, como a própria profissão. Mas Então eu acho seria- que num primeiro momento você tem que ter o órgão regulador, que hoje é a OAB, para você falar, meu amigo, você quer advogar? Existem esses parâmetros, você tem que fazer a prova, você tem que cobrar no mínimo isso aqui se você for fazer esse tipo de ação. Se o cara quiser cobrar mais, ele cobra. Agora, minimamente ele tem que cobrar aquilo. E eu acho que seria a mesma coisa que, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina tem que precificar quanto que você tem que cobrar o mínimo por uma consulta. Não faz sentido, porque tem médico que aceita consulta de plano de saúde, que o plano de saúde repassa R$50, e tem médico que custa R$2.500 a consulta e as pessoas pagam. Então, mas aí tá o quê? detalhe. Porque existe um plano de saúde que o cara chega no médico. Não existe pro advogado. Mas, Pedro, isso é um mercado se regulando. Você não pode... Então, isso mas pra eu- mim, mas a gente tava falando esse aqui- protecionista. Então, tipo, se você é advogado, tipo assim, a sua consulta tem que ser no mínimo... Vou botar um valor, assim, obtuso, tá, gente? R$50. Se você for elaborar um contrato, tem que ser no mínimo, sei lá, R$1.000. Eu discordo, eu entendo o seu ponto, mas eu discordo. Eu acho que o preço tem que ser regulado pelo mercado. Não é órgão que tem que regular preço. Se o órgão dá um parâmetro para as pessoas terem noção do que é caro, do que é muito barato, beleza. Porque, sei lá, o advogado cobra 5 vezes a tabela do AB. Pô, realmente esse advogado tá cobrando caro. O cara cobra 70% a mais da tabela do AB. Beleza, ele tá cobrando barato. Para as pessoas eventualmente terem uma ideia. Agora, isso ser um piso... Discordo, mas eu entendi seu ponto. Não, na Só discordo verdade, dele. mais ou menos. É porque o que acontece? O que a gente tava falando aqui? Mudaram o assunto. Era o aplicativo. Então a gente tava falando do aplicativo do qual você parametriza tudo isso. Então, pra mim, na minha opinião, não adianta você fazer um aplicativo onde o cara vai lá e procurar um advogado como se fosse uma lista página- amarela páginas amarelas, de é, aplicativo, sim, entendeu? E, cara, aí tanto faz. Você vai rolar lá a tarefa, você vai ver o nome. Ah, gostei desse nome, Rodrigo Ávila. Vou clicar. Mas e aí? O que você agregou com isso pro advogado em si? Você simplesmente se botou mais em algum site ou mais em algum aplicativo para você poder divulgar o seu nome, o seu escritório? Cara, aí, entendeu? Eu acho que assim, você não inovou. Eu não vejo isso como uma inovação. Isso eu concordo. Eu foi o que viria falei como uma até. inovação Não se tem o cara, de alguma forma, elevasse o sarrafo da advocacia. Porque, gente, olha só. Entendi. Vamos ser sinceros. Se você parar pra pensar hoje numa profissão que você acha mais valorizada no Brasil, qual que é? Médico. Médico. Profissão. Você vai falar, juiz, mas juiz você tem que se formar advogado. Então, assim, tô falando assim, estritamente falando, é o médico, né? É o cara que chega, todo mundo fala, pô, carreira legal, o cara não é fudido. O cara olha pro médico, ninguém fala que o médico é fudido e tá passando fome, né? Eu conheço a porrada de advogado, você falar, o cara fala, isso aí é fudido, tem nada. Entendeu? Já vê isso. Por quê? O cara tem plano de saúde, querendo ou não, se o cara não souber captar, tem gente que não tem talento pra captar cliente. Não tem. O cara não sabe fazer, não tem estrutura pra atender. O cara, mal ou bem, se inscreve lá na Unimed, Bradesco, sei lá, qualquer coisa dessa. O cliente pode aparecer pra ele mesmo, ele sendo ruim nisso. Gente, mas o médico, ele não é fudido e ele é um cara que de cara tem a possibilidade de ganhar bem. Por quê? Como é um número escasso de profissionais, o próprio mercado se regula e eles pagam R$1.200 pro plantão de um médico. Coisa que nunca vão fazer para um advogado, porque tem 1.200.000. Então isso é o quê? O mercado se regulando, isso é a economia dando o preço do que vale. Porque se tivesse 1.200.000 médicos, o plantão do cara valeria R$200. Se a gente não tivesse 1.200.000 médicos, não teria um projeto tipo Mais Médicos do Lula, da Dilma, entendeu? Pra mim, é o mercado se regulando. Então, o médico, ele não é um fudido e as pessoas entendem, o cara é médico, já sabem que ele consegue tranquilo ganhar R$10.000 por mês, porque é escasso. Porque, além de escasso, é necessário. Porque tem outras profissões que podem ser escassas, mas não são tão necessárias quanto medicina. Medicina é essencial ao serviço da sociedade. Então, óbvio, tem pouco, é essencial. Assim como a advocacia, claro. Se tem pouco e é essencial, beleza, o cara vai pagar R$1.200, R$1.500 no plantão do cara. Porque ele precisa ter um médico plantonista. Isso não é alguém agregando e dando o valor do preço do plantão do médico. É o mercado se regulando. Ou seja, é o mercado que dá o preço. Não é o órgão de medicina que dá o preço. Entende? Entendo, mas aí tem que ter Aí, voltando, né? Porque a medicina, ela já foi concebida nesse modelo aqui no Brasil. Ela já existia plano, já existia essa estrutura, já existiam os cursos de formação que o médico faz, da especialização à residência, que em tese não é obrigatória, todo mundo acaba fazendo. Por quê? Porque é um processo natural que foi construído dentro da medicina, de estudos fortes, faculdades bem estruturadas, e aí volta naquilo que a gente já falou lá em outro episódio. Faculdade do direito não aprende nada, se
Se você não estudar direito, você não vai saber Sim. sair formando. A OAB não faz nenhuma questão em apertar as faculdades para melhorar o ensino, revisar cadeiras de certas faculdades. Não tem. Então, como o CRM faz esse trabalho, ele já pode partir de um preço onde a regulação vai ser naturalmente maior para que o médico ganhe os 10 mil no plantão dele, quando ele for se formar. Isso na advocacia não tem. Então, num primeiro momento, que é o que eu estava falando lá no início, você tem que sim fazer a regulação até que você consiga levantar o sarrafo, como eu falei, por exemplo, como na medicina, e a partir dali o mercado vai se regular. Você não vai precisar mais do plantão aí, da OAB. se a gente está falando, dando um outro ponto de vista, e está falando sobre criar um padrão educacional mais elevado, quem tem que fazer isso é o MEC, junto com a OAB, eventualmente. A regulação vem do MEC. Então, tipo, olha só, se a gente tem mais números absurdos, eu não sei, se a gente tem 100 faculdades de direito no Brasil e dessas 100 faculdades, elas prestam um serviço extremamente insuficiente só para captar dinheiro, porque o cara se forma como um péssimo profissional, beleza. Então o MEC vai lá e fala, você tem que cumprir requisitos de X de A a Z. Se você não cumprir, beleza, o curso tá fechado. Aí eu acho que aí sim é o órgão regulador que existe, que é o MEC pra fazer isso. O MEC não vai fazer assim, OAB. Não, beleza, que seja o MEC agora. Agora a gente regular isso pelo preço, entendeu? Não acho que esse seja o caminho. Não, mas eu entendi seus pontos. Não, eu entendi seu ponto, eu concordo. Eu achei até bonito que você tá protecionista, você tá sendo o pai da advocacia. Tem o Lula, pai dos pobres, e tem o Pedro, pai dos advogados, o papai Pedro. Eu nem sou o cara regulador, mas é porque nesse ponto a gente tá falando do aplicativo, por isso que eu achei que o aplicativo poderia vir para levantar o sarrafo, mas era o contexto que a gente estava trabalhando aqui. Não acho que seja o espírito do aplicativo, não. Eu vejo ele como Não é por isso que eu não acho que ele é inovador. Eu acho que deveria ter um aplicativo que fizesse isso. Elevasse a advocacia. O aplicativo parece muito uma pegada meio ponte, né? Entre demanda... lista amarela do mundo moderno. Mas, entrando nessa seara, eu acho que já tá Páginas falando de... amarelas, né? Páginas amarelas, né? Eu falei. Você tá falando do quê? Eu falei listas amarelas, páginas amarelas. Mas enfim, vocês entendem. Isso é pra denunciar a idade, porque o Pedro faz aniversário amanhã, tá, gente? Exatamente, aniversário do Barão. Aqui, ó. Só que amanhã não vai ser quando vai ser lançado o episódio, né? Não, mas só dá parabéns. Beca, faz um post especial de aniversário do Pedro. Xingando todo mundo. Pistola. Faz assim, clássico, o Pedro falou, todo mundo sabe que médico não é fudido. Exatamente. Mas falando em tecnologia, que a gente estava falando aqui de aplicativo, etc., a gente tem que falar aqui do nosso grande benemérito, que é... tá calor? Vai ajeitar o ar aqui, gente, rapidinho, coisa rápida. 4 graus, papai. Que agora vai, ó. 22, agora foi. Excelente. O nosso grande benemérito, nosso sócio aqui oculto, que se chama Elon Musk. O homem, finalmente, depois de 3 episódios falando sobre esse homem, ele comprou o Twitter de vez. A aquisição foi feita. Chegou lá com uma pia e tudo mais, né? Chegou com uma pia, Let It Sink. Exatamente. E também já começou a fazer layoff. Já começou com layoff e o Twitter inteiro do Brasil já foi embora. Mas voltou uma galera, né? Depois ele... Voltou? Ele voltou. Então. Ele demitiu a galera aí pelo mundo afora, aí depois ele meio que... Não, beleza, pode voltar. Imagina esse happy hour dos demitidos do Twitter. O crachá não tá passando ali no prédio. O happy hour aí sai assim aqui, ó. No próprio Twitter fala, funcionários do Twitter são demitidos. Imagina uma história dessa. Vamos beber, né? Tomar um show pelo menos com a... Tá vindo aí o FGTS, pô. Teve uma empresa que há pouco tempo demitiu não sei quantos funcionários via Zoom, né? Vários. Não, que até a questão, porque o CEO chorou fazendo isso. Não, ele chorou, ele chorou. E falando nisso... Advogado Paloma, eu estava chorando até agora. Gente, olha só, vou fazer uma recomendação pra vocês que curtem humor e advocacia. Sigam Advogado Paloma. Genial, o cara é fenômeno. Fenômeno. Aqui, ó, até o Brunão já sabe quem é. Olha. Que nunca botou um piercing no corpo. Maravilhoso. Mas, gente, voltando aqui, falando de layoffs, hoje saiu uma notícia... A gente tá vendo isso hoje lá, inclusive. Que o Meta, né, o grupo do Facebook, Instagram e tal, vai fazer um layoff de 11 mil funcionários. O maior layoff de empresa tech da história. 11 mil. Espalhados pelo mundo, né? Não necessariamente nos Estados Unidos. espalhados pelo mundo. Assim... Bizarro. Exatamente. Bizarro. E aí, entrando até nessa parte da aquisição do Twitter, que a gente estava conversando, eu achei muito engraçado, eu estava lendo os relatórios, né, os comentários, que os grupos que estavam fazendo o M&A não estavam acostumados com a linguagem e o tipo de negociação do Elon Musk.
que muitas vezes a comunicação dele era em base de memes, etc. E aí os advogados mais sêniors estavam buscando os júniors para fazer a tradução para eles dessa negociação. Quer dizer, como o convencional, o que foi pré-definido com o passar dos anos, está sendo posto numa exposição ali que não existia antes. Cara, né? mas sabe o que é isso? Os novos bilionários, eu não tô falando dos milionários, os nossos bilionários, eles são nerds que hoje têm entre 30 e 40 anos. Então, o o Elon cara tem uns 45 anos. jovem, aquele empresário, senhor meio Warren Buffett, né, de 70 anos, que fala uma outra linguagem, isso tá mudando muito. Você tá pegando garotos que têm ideias incríveis, potenciais incríveis, falam a linguagem atual, que é a linguagem de programação, desenvolvem coisas, e estão ficando milionários e bilionários. Então não adianta chegar um advogado lá, que vai chegar com todas as suas vênias e vai se comunicar, porque ele não vai se comunicar, ele não vai entender. E é muito engraçado que no primeiro episódio que a gente falou sobre isso, que foi um episódio só sobre essa negociação, inclusive você explicou muito bem a questão do poison pill, Verdade. etc. Da pulverização. Procura lá, galera. Episódio 13, então, salvo é um engano. episódio legal, tecnicamente muito legal. Eu acho que o número do episódio é 13. Eu acho que é o episódio 13. Meio a gente gravou cabalista, até hein? Hoje é 33, esse foi 13. Hoje É verdade. Hoje é 33? o episódio 33. Ah, cara. tá. Eu acho Falei, que... que calendário é esse aí? E aí a gente até Ela, conversou... tadinha, ela pirou, galera. Ó, já deu muito shutdown. E aí a gente até conversou, nesse episódio, a gente falou, cara, essa negociação não vai acontecer, não será finalizada em 2 semanas. É verdade. E esse episódio, não sei, talvez a gente tenha gravado em abril, a gente tá no final do ano, em novembro. Ou seja, olha o tempo que foi, não só da negociação, como pausa na negociação, suspensão de negociação, questão judicial, chegou em Delaware. Quer dizer, várias camadas e degraus foram necessários pra gente chegar no momento que a gente está agora, que a gente está vendo quais são os próximos passos do Elon Musk. Estão falando que vão até fazer o selo verificado pago por $8. Quer dizer, uma série de inovações que estão aparecendo sobre essa questão. Tem até um boato que ele vai querer transformar o Twitter no... Qual é o nome daquele aplicativo chinês que a gente estava conversando? WeChat. O WeChat ocidental. Que ele acha uma ideia genial que ninguém trouxe para o Ocidente ainda. Ele falou, por que não pode ser? E é muito bom mesmo. Você fala muito bem, né? Você morou lá, eu acho que, de repente, o sonho grande pro Twitter do Elon Musk é esse projeto. O que eu acho legal do Elon Musk é que ele participa, né, do Twitter. Sim. Tipo, outro dia eu tava Ele é um vendo dos principais... Ele botou uma bandeira do Brasil outro Não, dia. você viu que ele Ontem, hoje. Começaram a copiar ele. Você gosta da eleição, de ter fraude, não ter fraude, essas coisas, o negócio começou a copiar ele. Tá sabendo que no Brasil teve fraude? Enfim, não tô falando que teve, mas assim, tô falando que tá sendo tweetado, né? Começaram a tweetar isso e marcar ele. Cara, ele respondeu, uma pessoa falou, I will check that, tipo, eu vou verificar isso. Jura? Eu acho muito legal isso, porque você tá falando um cara bilionário, tipo, mega empresário, dono de, Tesla, SpaceX, Twitter agora e tal, e tipo, uma pessoa, sei lá, normal, mandou uma mensagem e tipo, ele responde. Isso é meio louco da gente pensar, né? Se você mandar uma mensagem pro Warren Buffett, ele não vai te responder. Ele é um dos principais influenciadores do Twitter hoje em com dia. certeza. Se não for o maior. E antes dele comprar o Twitter. Ele comprou o parquinho dele, né, gente? Ele comprou o parquinho dele. Quem pode. Parquinho de 44 bilhões, né? Tá fraco. Queridos. Pagou R$54 a ação, que valia $41. Exatamente, né? Foi o prêmio do acionista. Ele vai fechar, né? Parece que não vai ser mais cidade aberta. Não, E agora realmente é o parquinho dele. É o parquinho Exatamente, dele, só entra ele que comprou o ele parquinho convidar. dele. E ele já falou que vai desbloquear geral que tava bloqueado. É isso E aí, aí. o Trump? caos. E tem uma galera, né? Trump, Não, inclusive. rolou um meme, assim que foi anunciada a compra, a finalização, né, dessa aquisição hostil, aí tinha um tweet, tipo do Trump, como se ele tivesse voltado, assim, sabe? I'm back, né? Exatamente. E um dos motivos que demorou muito essa questão tô construindo o gancho, tá? Um dos motivos que fez essa postergação da negociação foi a questão dos perfis fake, né? E que aí ele falou, não vou fechar porque eles não deram dados precisos sobre a questão dos perfis fake. Que é, hoje em dia, também não só no Brasil, mas mundialmente a gente tem esse combate à propagação de fake news, etc. E o conflito com a liberdade, né? Até que ponto isso é ou não algo positivo ou negativo. Eu acho que aqui é uníssono que somos contra fake news, mas há quem defenda algo contrário, correto?
Pô, sei lá, defender fake news eu nunca vi. É. Isso é meio loucura, Não, mas pessoas falam assim, não necessariamente a fake news, mas interpretações acerca de uma notícia que vão construindo até um raciocínio que foi pensado lá atrás. Existe muito isso. Eu já li algumas coisas sobre, mas no final é uma construção de uma interpretação em fake news. Não é simples. Mas, agora, puxando o gancho, eu quero puxar. Vocês estão sabendo o que está acontecendo, gente? A CBF, até aproveitando o ensejo de Copa do Mundo, tá chegando. Tá satisfeito com o Gabigol fora da seleção, Pedro? Não, isso é injusto. Gente, mas olha só, até eu que não entendo nada de injusto. futebol, mas sou casada com um flamenguista. Todo mundo sabia que o Gabigol não ia ser convocado. Sim, porque o Tite não gosta dele. Obrigado, todo mundo sabia. Não, mas olha só, eu acompanhei o Flamengo, eu posso falar amor, isso é muito amor, tá? E, cara, o Gabigol, ele é aquele cara me desculpa aqui aos que entendem de futebol, tá? O Gabigol é meio sortudo, né, gente? Olha eu dando pitaco aqui. Porque o cara só faz gol. Mas, assim, vários jogos que eu assisti, ele não fazia nada. Ele não fazia nada. Ele só faz gol. Bom, ele tá ali pra isso, né? E outra coisa, se ele é sortudo, você tá assim, você vai pra Copa do Mundo, você leva o azarado? Tu quer ganhar ou tu quer perder, irmão? Não, Pedro levou. Pedro levou. Mas agora, puxando pra pauta de verdade, a CBF derrubou 31 contas de produtos. Foco, rapaziada. CBF acaba de derrubar 31 contas de Instagram que vendiam camisas piratas da seleção brasileira. Isso. Pedro tá quebrado, gente. Ô, Pedro. Eu tô normal, cara. É que você me olha e fica rindo, eu fico com vontade de rir de tu, pô. Vai. Vamos lá. Vai. Dando agora o gancho que a gente estava querendo, falando dos fakes do Twitter, a CBF acaba de derrubar 31 contas que vendiam camisas piratas da seleção brasileira. Por quê? Eu e o Pedro sabemos muito bem disso, a gente ficou querendo um maluco procurando camisa da seleção para comprar a original. Não tinha. A Nike... Garoteou na distribuição e logística, na né? distribuição. Produção, distribuição, logística, lá sei. Subdimensionou, né? Subdimensionou a demanda. E... Por sorte eu consegui ir lá naquele dia na loja, né? Aí eu comprei pra gente. Aí, muitas contas estão caindo por isso, porque, enfim, tem as famosas chinesas aí, né? Que o Pedro é o entusiasta, não dos produtos falsos, mas compra tudo compra tudo nessas lojas. O Pedro tá precisando de uma case de negócio. Ele vai lá na lojinha e compra. Então, só que não necessariamente produtos fake, mas tinham muitas lojas assim, inclusive. E a CBF está derrubando isso porque, afinal de contas, né, é a proteção da marca dela, que podemos falar que a seleção brasileira é uma das marcas mais fortes no mundo. Então, a gente pode pegar também um paralelo com o que o Flamengo está fazendo. A gente estava falando do Flamengo agora, porque o Flamengo alcançou o alto renome recentemente e começou a correr atrás de algumas... O que foi? O Flamengo alcançou alto renome recentemente. A marca Flamengo tem alto renome. Tá, entendi. Registrado, tá falando. Entendi. Pô. Tecnicamente falando. Isso. Flamengo é Flamengo, pelo amor de Deus. Tá. Olha o flamenguista. O clubismo. Olha pra você ver, o Pedro flamenguista vem antes do Pedro advogado. A primeira coisa, alto renome, não. Já subiu aqui o... Mengão? Porra. Não, mas a marca Flamengo tem alguns anos, talvez, uns 3 anos, 4 anos, não sei. Sim. Alcançou o registro tecnicamente falando, marca de alto renome e começou a correr atrás de alguns, enfim, pequenos negócios que estavam se aproveitando parasitariamente da marca Flamengo. Então é uma tendência que a gente começou a ver no Flamengo, a CBF está correndo atrás agora e acredito que muitos outros clubes que estão buscando essa profissionalização podem seguir o mesmo caminho. Então, o que aconteceu no Flamengo? E tem um caso curioso sobre isso, porque o Flamengo tinha várias lojas que vendiam produtos do Flamengo. Só que o Flamengo não tinha contrato de licenciamento da marca com essas lojas. Mas você fala das franquias da loja? Não tinha franquia, esse que era o ponto. Não. Caramba. Na gestão do Landim, que eles começaram a falar, beleza, você não pode ter mais a loja, por exemplo, em Copacabana, perto de onde eu morava. Uru Boutique, era um nome que eu até achava maneiro. Eu sei que loja de acabou, esquina, né? Aí agora ela é, sei lá, Espaço Flá. Por quê? Porque o Flamengo falou, agora só vai ter, sei lá, 3 lojas. Loja Fly, Espaço Fly, Flamengo Loja. Sei lá, Flamengo Store, Fly Store. Então, e essas vão pagar royalty, vão pagar direito autoral, vão ter que pagar tudo certinho para o Flamengo. O Flamengo não ganhava. Tipo, simplesmente o cara ia lá comprar a camisa vendida do Flamengo, era isso aí. E comprava. E a partir de agora, para você ser uma loja oficial do Flamengo, que são essas, sei lá, 3, 4 lojas só, tem que ser esses nomes e tem esse contrato com o Flamengo diretamente. Espaço Rubro-Negro, né? Tem uma Espaço Flá, loja do Flamengo e, sei lá...
Fla Store. Não, inclusive eu acho que esse produto que o Flamengo está desenvolvendo, essas lojas, né? Eu acho que é um dos mais bem-sucedidos, assim. Eu nunca vi uma pulverização tão grande, assim, de acesso à compra de camisas de clube. Inclusive, Eu gosto do a Flamengo, Adidas, cara. quando ela foi fazer o contrato do Flamengo, uma das exigências do contrato foi isso, que não poderiam vender outras camisas que não a da Adidas. E aí o Flamengo tinha um contrato anterior chamado com a Brasiline, Aham. que vários clubes, inclusive, têm contrato Tem. com essa empresa. Mas não é uma camisa que não é de jogo, mas é exatamente, licenciada. não é a camisa oficial, mas é uma camisa licenciada. E aí, o que o Flamengo chegou no meio do caminho com a Adidas? Estas camisas não podem se confundir com as camisas uniformes oficiais e se a Adidas fabricar algum produto parecido, a Brasiline não pode ser concorrente. Então ela tem que fabricar, vamos dizer assim, tipos de camisa que a Adidas não vai fazer, entendeu? Entendi. Então foi um acordo que quando o Flamengo fez essa estruturação das lojas, a Brasiline também quase saiu, mas conseguiu costurar esse deveria acordo pra fazer. provavelmente o Flamengo fez uma análise jurídica da parte contratual e o que poderia ser Isso, feito ou inclusive- desfeito com a Brasiline. Inclusive, a Adidas fez uma análise dos modelos do que ela, tipo, não, isso aqui pode, não tem nada a ver com o nosso, isso aqui, tipo, você não dá pra Entendi. fazer dessa Foi forma. dando check. Foi dando check. Mas essa coisa que você falou aí do Flamengo, né, fenômeno de venda, né, que tem a ver com a marca, que é onde esses caras devem ganhar muito dinheiro também hoje. Cara, engraçado, recentemente eu fui, sei lá, deve ter uns 2 fins de semana, eu fiz a trilha do Pão de Açúcar, aí subi com um casal de amigos paulista. E no meio, eu nunca tinha me atentado a isso. Aí a menina falou, nossa, tem uma loja do Flamengo aqui, eu nunca tinha reparado. No meio do Pão de Açúcar, que é um dos maiores pontos turísticos do Rio, que é do Brasil, porque se é do Rio é do Possivelmente Brasil, tem uma lojinha ali no meio do Flamengo. É. De Excelente. nenhum outro time, estratégico, é do exatamente. Flamengo. Não vende camisa do Brasil, vende camisa do Flamengo. É uma loucura. É. Inclusive, esse lance, falando de camisa do Brasil, Maior que o Brasil, né? eu tava... Polêmico. Um Em silêncio, época de Copa, Um ele tem silêncio- a cara de pau de falar isso. silêncio constrangedor, Brasil. Silêncio constrangedor, tá? E Eu vou agora você deixar. pode bater no peito, né, Rodrigo? Porque o Vasco subiu. Subiu até 2024 que ele desce outra Nem vez. fala, nem fala. Complicadíssimo. Mas sobrevivemos. Eu sobrevivi, o que eu Aliás, achava que não foi- ia acontecer. Mais uma aposta, Rebeca? Eu achava que não ia acontecer. Mas só voltando essa questão da marca, e agora falando da parte da camisa da seleção brasileira. O meu pai acabou de fazer uma viagem de trabalho lá com a empresa que ele trabalha. E ele queria presentear um amigo dele americano. Ele falou, não, vai ser aniversário dele, eu quero dar um presente maneiro. Aí eu vi uma entrevista do Marcos Mota falando, cara, sempre quando eu quero agradar um amigo internacional, eu dou uma camisa da seleção brasileira. Aí eu falei, e ele falou que é sempre sucesso. Aí eu falei, meu pai, compra a camisa da seleção brasileira nova aí e tal. Aí ele, pô, Rodrigo, o cara nem é do futebol, é americano. Ele gosta de futebol americano. Eu falei, cara, dá. Compra essa camisa. Aí ele, tá bom. Aí ele chegou lá, 2 dias depois, ele, cara, encontrei fulano. Ele adorou a camisa. É um soft power muito forte que o Brasil tem. Não, sim, é legal. Não, sim. gente, mas é porque, assim, eu acho que... E aí, mais uma vez, eu não entendo de futebol, mas o Brasil, como futebol, é uma potência. É um Né? Você chega em patrimônio época... mundial. Cara, eu tava vendo o clipe, não sei se vocês viram, mas o clipe da música desse ano, da Copa do... Música tema. E aí atrás do clipe, o clipe tipo, se passa no deserto, por razões óbvias, aí tem várias bandeiras. A bandeira que fica flamejante, que fica em close, não em close óbvio, né? Tipo, em segundo plano. Em todo momento do clipe é a do Brasil. Você acha que isso é aleatoriamente? Claro que não. É porque ele é muito significativo numa Copa do Mundo, cara. Então, Aliás, achei bem fraquinho esse videozinho do cara. muito Né? ruim. Bem fraquinho. Muito ruim. Nossa, horroroso. Muito ruim. Bom é aquele do Pitbull com a Cláudia Leite e a... como é que é? Jennifer Lopez. J-Lo. Lopez. Eu sou entusiasta da grande Waka Waka da Shakira. Não, É um maravilhosa. clássico. Você sabe que ela conheceu o Piquet nesse clipe? Tá vendo só? Justo fofoca. E agora já não está mais. É, Ih, triste. rapaz. Justo fofoca mesmo. Triste. E aqui esse Fila divórcio aí? anda e Quem é você que vai fazer esse divórcio aí? Isso que é importante. Cara, a Tom Brady e Gisele Bündchen esse ano tá um ano Também, difícil, hein, galera? Ó, a Uruca tá A pesada. bruxa tá solta por aí, gente. Divórcio divórciozinho milionário surreal. Entrando agora nesse papo de divórcio, família e sucessões, temos um julgado do STJ, extremamente carismático e um pouco cara de pau da parte autora, eu diria, inclusive, em que se pleiteou o direito à sucessão de milhas aéreas. Chegou até o STJ essa decisão, tá, gente? E, naturalmente, o STJ falou que o herdeiro não tinha direito a essas milhas conquistadas por pelo decújo, né? Digamos assim. Falecido. Falecido, exatamente.
Ente querido falecido. Exato. E por óbvio, né? É um direito conquistado, que premia, eu acredito, o cara que conquistou as milhas e através, enfim, do serviço que foi contratado. Dito isso, até que ponto a gente acha que pode alcançar a sucessão? Isso aí é um absurdo, né? Eu não acho, sinceramente. Você não acha um absurdo isso? Não. Por quê? Não acho. Eu acho um absurdo. Cara, herança digital, alguma coisa que a gente tem que começar a discutir, porque ainda não tem regulação sobre isso especificamente. E é uma coisa que tá batendo na porta do judiciário toda hora. Então, por exemplo, eu lembro que um caso um tempo atrás, a primeira notícia grande sobre isso que eu vi, e aí, não me lembro se foi a Amazon, se foi o Playbook ou se foi a Kindle, algum desses. O cara tinha um acervo de livros imenso, morreu e os filhos dele não conseguiram acessar o livro que ele comprou pelo aplicativo. Porque era uma senha intransferível. Sim. Não Sim, poderia passar, e todos os livros que aquele cara comprou e tava lá no Kindle da vida, ele não conseguiu passar. Mas você acredita que são coisas da mesma natureza? Assim, por que não? Qual que é a diferença? São bens não patrimoniais intangíveis. Qual a classificação jurídica é essa? 1857, parágrafo 2º do Código Civil. Você pode fazer testamento de bens não patrimoniais. É um bem não patrimonial, a milha. Por que não pode transferir pro filho? Vai ficar aqui pra quem? Pra companhia aérea? A justificativa... Pra ela vender pra 1, 2, 3 milhas da vida e ganhar dinheiro em cima do que o cara viajou e pagou pela milha? Porque a milha é um benefício que você ganha. Não é de graça. Não, você pode comprar. Com certeza. Você pode adquirir através de passagem que você comprou. Uhum. Então ele é um bem, ele é um ativo. Pode ser um bem não patrimonial. Mas, pô, eu sei a justificativa, né? Não transferível, foi contratado. Não. A justificativa é que está expresso em contrato, e aí voltando o contrato, faz lei entre partes, todo mundo ali assinou, tá todo mundo de acordo, ainda que seja um contrato de adesão. Essa é a questão, né? Acho que a única questão da questão que a gente pode questionar aqui é que é um contrato de adesão. Agora, a cláusula expressa, e pra mim, faz lei entre partes, é intransferível. Então o cara assinou. É intransferível, é intransferível. Agora, se a gente tem que discutir que a natureza jurídica da milha tem que mudar e essa cláusula fica sendo nula e não ficar válida no contrato, aí eu acho que é outra discussão, entendeu? Não, eu entendi o que você tá falando. É pacto assunto servanda, contrato entre as partes, ok. Exatamente. Só que aí, voltamos, né? É um contrato de adesão, o cara não pode revisar essa cláusula, e é um bem ou ativo do cara, querendo ou não. Então, aí, se a gente for fazer isso, você não pode ter acesso, por exemplo, às fotos quando, eventualmente, o seu ente querido falecer, e você perde as fotos, por exemplo, no Facebook da vida que você podia ter lá, no seu Instagram, alguma coisa que você não vai ter direito. Qual que é a diferença jurídica? Assim, tudo bem. Qual que é a diferença na prática de você ter uma foto impressa, que você poderia herdar efetivamente, você vai lá e pegava a foto, e uma foto que tá, por exemplo, numa rede social que é intransferível, com tudo previsto numa cláusula? Eu não vejo diferença, sinceramente. Eu só vejo a forma com que você imprime ou você acessa aquela foto. Uma antigamente você imprimia num papel especial e você botava no porta-retrato. Hoje em dia o seu porta-retrato ele é digital, ele é isso aqui. Por que essa aqui você não pode transferir, essa aqui que você teve, essa pode? São analogias interessantes que você está trazendo, Pedro. Então, eu confesso que até me surpreendendo em estar entendendo o seu raciocínio, porque eu continuo achando muito pessoal o direito conquistado ali do acesso às milhas. Aí a gente o Pedro tem um ponto. São bons argumentos. Mas o Pedro tem um ponto, mas eu acho que aqui também tem um ponto, entendeu? Mas que esse ponto, enfim, é um bem, é um patrimônio, aí eu poderia, em tese, repassar pra quem eu quisesse, herdar, entrar na herança, sucessão, sei lá, se o cara é o rei da milha, tem milha pra caralho, gastou... Eu gostaria de saber pra onde que ela tava querendo ir. Milhões e aí em eu vou de crédito. Quando eu faço esses estudos, como no Brasil tudo é muito mais recente, a gente tem que fazer um estudo de direito comparado, né? E aí eu fui pesquisar casos nos Estados Unidos e na Europa que, querendo ou não, são mais avançados que a gente nesse sentido. Então existem vários lugares já. A Corte de Massachusetts, por exemplo, ela já decidiu um caso onde foi pedido o acesso à conta pessoal do Meta, né, atual Meta lá né, enfim, composto, porque tinha memórias afetivas, que a gente já discutiu aqui em outro prisma sobre questão de divórcio e tal. É verdade. Que eles não conseguiram acessar. E a juíza concedeu, olha que interessante a decisão da Corte de Massachusetts. Ela concedeu o acesso à foto, mas não concedeu o acesso ao login. Ela falou, eu entendo que a cláusula redigida não dá direito da transferência, mas eu entendo que o direito de acesso à foto delas, porque ela participou daquela foto, tem que ser transferido. Então você não precisa, você, Meta, dar o acesso do login do cara para ele ter irrestritamente acesso a tudo que tá ali
armazenado de informação. Mas as fotos dela com o pai tem que ser passadas. Até porque pode ter muito conteúdo ali na conta pessoal dele que ele não gostaria que as pessoas tivessem acesso também, né? Olha que outra coisa interessante. Na França, teve um julgamento no qual foi... Na França, na verdade, tem uma peculiaridade, porque a França tem uma lei que já regula sobre isso. Então, se tiver uma disposição testamentária dizendo que ele deixa lá, por exemplo, login, senha, ou as fotos que seja, ou qualquer outra coisa que ele quiser, os livros, por exemplo, se tiver previsão expressa, a previsão expressa em testamento prevalece sobre o que está previsto no contrato. Isso é uma lei na França que já existe, porque já tem essa regulamentação. Nossa, acho isso super temerário. Então, se o cara deixar no testamento o login e a senha e que ele quer passar pro filho, pro neto, pra quem quer que seja, esta previsão legal do direito dele digital pode ser transferida ainda que viole um coisa. E olha que também legal, a Apple, se você acessar o site da Apple, ela diz que, primeiro, consulte as leis específicas do seu país, né? Um negócio meio genérico que ela termina assim, falando ela no começo. Ela termina falando dessa forma. Mas ela faz todo um preâmbulo dizendo o seguinte: a gente sabe que se você perder um ente querido, de repente tem memórias ali, conteúdos que são memórias afetivas pra você que aquilo te interessam. O que a gente faz? A gente não tem como acessar o dispositivo dele sem infringir a nossa política e a gente não pode te dar esse acesso. Porém, olha que legal. Tá no próprio site da Apple, pode ver lá que tá inclusive em português. Porém, se você que tiver algum conteúdo ali e se você trouxer as certidões legais, os documentos legais que provem que você, por exemplo, é um herdeiro daquela pessoa, e ela cita expressamente, por exemplo, uma certidão de óbito e inventário, ela vai te dar aquele conteúdo, ou seja, as fotos que estão no iCloud, tudo que tiver no iCloud, ela fala especificamente do iCloud, pra você, e ela vai fazer um refurbish da conta daquela pessoa, ou seja, ela zera a conta pra você não ter acesso, pra ninguém ter acesso, já que a pessoa morreu, mas ela te dá o conteúdo que tá armazenado no iCloud pra você usar se você provar que você é herdeiro dele. Tá no próprio site da Apple, olha que também é interessante. Mas eu acho que esse seu exemplo só se assemelha a esse porque isso está armazenado em um meio virtual. No mais não se assemelha, na minha opinião. Jurídica. Então, tudo isso é herança digital, né? Na minha opinião jurídica, tudo entendeu? é uma questão de natureza jurídica do que a gente está discutindo. Exatamente. Isso aí é patrimônio indiscutível. Agora, eu milha é indiscutível. Qual é a natureza jurídica da milha? Milha é uma bonificação? O que é milha? Qual é a natureza jurídica? Acho que são coisas diferentes. Direito não patrimonial. Não. Sim. Lógico que é. É não patrimonial. Não sei. Não, assim, pode Então, ser um direito da... Então, não sei, é isso que eu tô levantando. Vale até uma pesquisa. O que é a milha? Qual é a natureza jurídica da milha? Porque essa aqui é indiscutível. Aí vai, se a Apple te dá acesso, etc, etc. Isso é uma coisa. É tipo o meu celular, as minhas fotos e tal. O que está armazenado e tal. Agora, milha... Então... Inclusive, tudo isso leva em consideração... Desculpa te cortar, Pedro. Claro. O que a gente estava vendo hoje, quando a gente entrou na arena de EdTech, que é metaverso. Metaverso é isso. Tudo que tá lá, tudo que você vai construir lá. Como que vai fazer? Ainda assim, acho diferente da milha, tá? Acho um caso diferente, mas é o caso que é parecido com o que o Pedro tá falando do que você armazena no seu celular, no seu iPhone, no seu iOS, sei lá, o dispositivo que você usa. Se assemelha, entendeu? Porque ali você cria um patrimônio de fato. Você cria uma coisa que vai valer dinheiro. Entendeu? Agora, aí a milha, beleza, a milha vale dinheiro. É isso. Entendeu? Então, ou você entende como ela é um patrimônio, e aí naturalmente você faz a sucessão normal, aqui, agora eu me ou você convenci. bota como não patrimônio. Acabei de me também convencer. você tem A milha vale dinheiro. A milha vale dinheiro. É vendável, fato. inclusive. Você pode chegar e vender. Eu quero vender minha milha. Você vende pro seu cartão de sim. crédito, você vende pra uma companhia, tipo uma, Sim, 2, 3 milhas da sim. vida. Tem um valor. A milha tem um valor. É precificada. Você consegue botar um preço na milha. Não, mudei de opinião. Então, assim, A cláusula é abusiva. Nula de plano direito. Acabou. Eu acho que... Eu acho que você... tudo é discutido, tudo tem que ser fundamentado e não dá pra sair também dando a torta direito qualquer coisa. O que o planejamento sucessório da milha pode dar confusão aí em algumas famílias, dependendo do arcabouço aí que o cara tem. Se a gente quiser ser chato, a gente tem que começar também, se isso vira um patrimônio, tem que precificar e pagar imposto sobre aquilo, de repente. Pois é. É verdade. Também gera, se não for um valor irrisório, que aí você tem que ver a lei, por exemplo, estadual aí da onde você esteja, porque o ITCMD é um imposto estadual, geralmente tem uma faixa de alíquota que você é isento. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem.
Então, dependendo do valor, é até isento de imposto. Brasil, ou não. quer rir, tem que fazer rir. Exatamente. Quer herdar milha? Vai ter que pagar ITCMD Transferência sobre de a milha. milha. Vai ter uma Exemplo, se eu- transferência não onerosa de milha. Ia fazer É. como? Exato. Se Doação. eu sou o juiz desse caso, eu mando citar o PGE. Se vender milha, vai Intima pagar... o PGE. Não, mas aí ele não pode criar lei, Se né? vender milha, vai pagar ITBI? Não, mas se É uma você confusão se que fica. você se Para você pensar. se você prevê que tem um valor, se você partir do pressuposto que ele é um direito patrimonial e, consequentemente, que tem um valor para você valorar aquilo, então você tem que falar quanto ele tinha de milha. Ah, ele tinha R$1.000 de milha. Pô, isso aí vai ser isento. Então, não precisa citar o PGE nesse caso, por exemplo. Ah, ele tem R$100.000 em milha, meu amigo. R$100.000 é um dinheiro. Pô, Não. Entendeu? Aí E você não tem é difícil, né? Não é Não é difícil. difícil. Assim, R$100.000 eu não sei, mas 100 se mil for um milhas... diretor- 100 mil milhas, 100 mil milhas eu já tive crível, 100 mil milhas, crível, é não, se tranquilo. for um diretor de uma multinacional, o cara pode acumular um patrimônio. Pode. Precisa Que isso, também gente, tem uma as discussão, pessoas né? usam, Patrimônio, né? Entre aspas, se como é Deus. dele ou vai ser da Que empresa. também tem uma discussão se é Vai dele ser ou dele ou da Exatamente. empresa. É, outra Exatamente. discussão. Mas enfim, acho que deu É pra... um sócio de empresa. Falando nisso, teve até saiu agora um último informativo da STJ. Vocês falando aqui, eu lembrei. Eu leio os informativos da STJ, mesmo que não tem relação com com o que eu Atuação. faço. Era uma discussão também sobre milha, porque o cara comprou, como todos fazem, passagens através do aplicativo com as milhas. Agora eu não me lembro qual era a companhia aérea, então não vou dizer pra não correr risco de errar. E na hora de fazer o cancelamento, a companhia aérea dizia que ele tinha que ir até um estabelecimento físico. Um guichê no Aham, aeroporto, no etc. aeroporto. Aí o cara entrou com uma ação e falou, e o pleito dele foi provido, e muito corretamente provido nesse caso, calcado no CDC, que era o seguinte: se a companhia aérea, na hora de você fazer uma compra com milhas, ela te dá facilidade de fazer isso pela internet, por um aplicativo, por que na hora de você fazer o cancelamento, ela torna muito mais danoso isso, e você tem que ir até um estabelecimento físico? Então não pode. Falta uma total isometria, fere explicitamente o CDC. E aí, o STJ, esse entendimento. Comprou através de milha, por meio telemático, né, juridicamente falando, tem que cancelar por meio telemático. Faz sentido, né? Não. O acesso tem que ser dos dois sentidos, né? Tanto o acesso quanto a saída Não, claro. do serviço, Não, enfim. claro. Mas aí o que é interessante é porque esse tipo de coisa deve acontecer e as pessoas talvez não judicializem. E esse cara falou, sei lá, deve morar muito longe do aeroporto. Porque se alguém fala isso pra mim, beleza, vou ali no Santos Dumont falar, pô, que merda. Mas esses caras normalmente funcionam mais na força do ódio, né, do que querer ganhar alguma indenização. Não, ali. infelizmente. E veja bem, chegou no STJ, né? Exatamente. Essa brincadeira, né? Não, mas são decisões no STJ que a gente acha que não são importantes, mas elas são muito... Eu vejo importância principalmente na dinâmica, na relação consumerista, relação interpartes. Cara, que você vai ver a diferença quando você precisar da questão já facilitada e resolvida numa instância como a STJ. Né? Bem curioso, e ele não deve ter ido no juizado, né, pra chegar no STJ. Sim, total. sim. Não tem resolução COGES, não permite. Mas, enfim, Não, isso é mas outra história. pode ter sido uma passagem muito cara. Eu não vi a Então, o íntegra próprio da... advogado falou, olha, não tem nada É. expresso na lei nesse sentido, vamos na justiça comum, porque a gente leva pra STJ qualquer coisa. Também Nossa, pode mas ser. será que o cara pensou isso? Eu já cansei de falar pra cliente meu, cara, juizado é a farra do boi. Paga custas judiciais, Farra do boi. marca uma audiência com um juiz togado Cara, e juizado. pra você conseguir, que você vai ter mais chance. E eu odeio juizado. Não, isso é muito louco, né? Porque é um assunto também... A gente poderia fazer um episódio só de juizado, sabia? Naquele Porque... caos ali, todo mundo Todo mundo junto aqui. Não, hoje, numa das palestras que eu e o Rodrigo a gente assistiu, um dos slides era dizendo que a gente tem, no dado de 2021, né? Que a gente tinha 77 milhões e 300 mil ações tramitando. Caraca, isso é surreal. Isso é surreal. São, sobre o ODR, né? são 220 milhões de brasileiros. Se são 220 milhões de brasileiros, você tem 77 milhões e 300 mil ações, e você pensa que desses 220 milhões de brasileiros você pode botar no mole ali que uns 80 milhões não têm acesso ao judiciário, cada pessoa tem muitas ações. Não, e o pior é o que mais me alarmou é que, em que pese o CPC agora está dando um privilégio, né, favorecendo a conciliação, enfim, mediação. Do ano passado para esse ano aumentaram em 10% o número de judicialização de processos. E o que eu ia falar disso era que o Pedro falou do JEC, que o JEC é a farra do boi. A lei de juizados especiais, ela veio para trazer celeridade, para tornar mais fácil o judiciário, para desafogar. E
Na realidade, ela só criou um outro mecanismo que é caótico, porque as decisões são caóticas, o posicionamento é caótico, é tipo bingo de domingo da feira. Você não sabe se sai frango, se sai micro-ondas, Tem se sai bingo na jogo. feira? Essa aí... Não, é que não sei Não sei se que feira é essa, não. É que não é entendi a bingo. expressão, Não é cara. bingo de Entendi, feira. entendi. Eu estudei numa escola de freiras e tinha bingo Ah, na da escola. freira, eu vi da feira. De freira. freiras, tinha Entendi. bingo. Não eram as freiras que faziam, eram as professoras, mas tinha tipo o bingo da igreja, que era Claro, a capela claro, que claro. tinha na escola. E é isso aí, é loucura. Não, inclusive, a gente falou de... Chabeca, ó. A gente falou de Jack, só pra concluir, arrematar pro começo, talvez seja um nicho bastante interessante para esse aplicativo, o Fórum Hub, que é esse Uber dos advogados, porque é um nicho muito escalonável, né? Ah. Dito isso, senhoras e senhores, doutores e doutoras, episódio entregue, episódio 33, não errei agora, Rebeca, nosso Manda Pro Jurídico podcast. Siga nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. Curta, comenta, compartilha nossos vídeos no YouTube também. E qualquer dúvida, já sabe, né? Manda pro Jurídico, gente. Um beijo e até a próxima.